Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. O Evangelho de hoje nos oferece 3 casos anônimos de vocação. O primeiro e o terceiro são espontâneos. O segundo, porém, é chamado por Jesus. O importante são as 3 frases do Senhor a respeito de cada caso, que expressam a radicalidade exigida pelo seguimento de Jesus. Ele já havia antecipado isso em alguns versículos antes. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A propósito desse texto do Evangelho de Lucas, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, vemos o primeiro exemplo de vocação. Alguém se aproxima de Jesus e diz: Eu te seguirei para onde quer que fores. É generoso, espontâneo e teria ficado tão fascinado por Jesus que desejaria segui-lo dessa forma, onde quer que fores. Essa radicalidade dessa figura anônima permite que Jesus diga: O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ao contrário das raposas e dos pássaros, que têm tocas e ninhos, Jesus não tem casa, nem morada fixa, nem propriedade, nem família. Por outro lado, essa expressão fala de austeridade. O próprio Jesus vive aquela pobreza evangélica tão característica de Deus, aquele desapego às coisas, aquele não lar envolto em confortos, caprichos e luxos, uma atitude que dá verdadeira liberdade. Mas essas suas palavras também falam de itinerância. A condição de Jesus é caminhar. Sua vida é ir de cidade em cidade. O Espírito Santo arde nele e o impele a anunciar o reino em todos os lugares. Como seu discípulo, ouça as suas palavras. Ide e anunciai o reino de Deus. Tu também és chamado a compartilhar essa mesma austeridade, a não se deixar levar por coisas que acabam por ocupar o seu tempo e até mesmo o seu coração. E tu também és chamado a caminhar, a deixar o teu conforto, os teus hábitos, as tuas seguranças, rumo a uma vida de busca contínua de Deus e do irmão, uma vida em missão. Olhe para ti mesmo por um momento. Tu és austero ou tem muitos luxos, alguns até escandalosos? Vives a caminho ou estás muito confortável, ou pior ainda, estagnado? Em segundo lugar, vemos outro caso de vocação. Agora é Jesus quem toma a iniciativa, embora na vocação, no chamado, a iniciativa seja sempre dele. Cristo diz a alguém: Segue-me. Ele responde: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Mas Jesus responde: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Vemos nessas palavras uma referência à passagem do primeiro livro dos Reis, que nos fala sobre a vocação de Eliseu. Ela nos diz que o grande profeta Elias escolheu Eliseu como seu discípulo, e Eliseu pediu a Elias que o deixasse despedir-se de seus pais, e o grande profeta aceitou sem qualquer dificuldade. Jesus, portanto, está mostrando que segui-lo é algo muito mais radical e profundo do que seguir qualquer um grande profeta do passado. Ele,
É claro, é o Filho de Deus. Ele merece total adesão. Mas também são palavras muito fortes, porque honrar os pais ou enterrar os mortos eram obrigações básicas para todos os judeus. Essas palavras são para nós hoje. Bem, seguir Jesus é ainda mais forte do que qualquer obrigação, por mais importante que seja neste mundo. Segui-lo é uma questão de vida ou morte, porque somente seguindo nos tornamos verdadeiramente humanos, livres, felizes, realizados, eternos. Pergunte a ti mesmo: seguir Jesus ocupa todas as tuas forças, todo o teu tempo? Ele é o centro da tua vida ou consideras o Senhor mais importante do que muitos outros interesses? Em terceiro lugar, vemos o último exemplo de vocação. Alguém se aproxima de Jesus e diz: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Então Jesus responde com uma frase exigente, mas ao mesmo tempo bela: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Talvez essa seja uma referência à passagem do Gênesis. Na época da destruição de Sodoma e Gomorra, foi transformada em uma estátua de sal por olhar para trás. Mas aqui Jesus também usa uma comparação que qualquer trabalhador rural de sua época entendia muito bem. É preciso uma mão forte no arado e um olhar para frente para abrir os sulcos com decisão. Como arar bem se fica olhando para trás? Por isso, Jesus te convida a segui-lo com determinação. Não vale a pena olhar para trás para se afundar nos pecados do passado, nem se encher de nostalgia. Muito menos tu podes olhar para trás para lamentar o que deixou para trás para seguir a Cristo. O verdadeiro discípulo deve caminhar de mãos dadas com Jesus, olhando para frente, cheio de esperança, sabendo que caminha com Ele em direção a Deus e que assim conquista tudo. Tu és daqueles que olham para trás com frequência? Tens medo de dar passos adiante com Jesus porque está deixando para trás coisas que valorizas hoje? Que este Evangelho te leve a dizer a Jesus, do fundo do teu coração: Eu te seguirei para onde quer que fores, conscientes de que o fareis pelo caminho, com poucas comodidades e deixando muitas coisas para trás, mas certo de ter tudo, tudo, tudo pela frente. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.